Você acha que está sendo gentil, mas talvez só não saiba se impor. Você diz, tudo bem, releva rápido, evita conflito, cede para não pesar o clima, faz mais do que queria para não parecer duro. O problema não é ter delicadeza, é tratar qualquer gesto de firmeza como se fosse sinal de frieza, arrogância ou falta de amor. Alguém te pede algo, um favor, uma atenção, um tempo, uma disponibilidade que você já não tem. Você sente na hora que não quer, ou que não pode, ou que aquilo vai te pesar. Mas a resposta que sai não vem do seu limite, vem do medo de parecer ruim. Tá bom. Imagina, eu vejo. Sem problema. Claro. E é aqui que a confusão começa. Quando a sua gentileza aparece exatamente onde a sua firmeza faria você correr o risco de desagradar, talvez isso não seja bondade. Talvez seja medo com boa aparência. Esse é o ponto central. Gentileza real é escolha. Tem centro, tem liberdade. Pode ser oferecida sem ressentimento. Já a gentileza usada como fuga funciona de outro jeito. Ela não nasce do desejo de dar. Nasce da incapacidade de sustentar o desconforto de negar, corrigir ou frustrar alguém. E é por isso que esse padrão engana tanto, porque parece moralmente bonito. Mas, por dentro, costuma vir acompanhado de tensão, culpa, cansaço e autoabandono. Esse é o custo invisível. Quanto mais você confunde bondade com incapacidade de se impor, mais vai treinando o mundo a receber de você o que você mesmo não queria entregar. No WhatsApp, alguém te chama quando você já está cansado. Você não quer responder agora, mas responde assim mesmo. Não porque tem presença limpa para aquilo, não porque aquele momento realmente combina com o seu estado. Responde para não parecer seco, e isso muda completamente o que parece um gesto pequeno. A resposta não está vindo de disponibilidade real. Está vindo do medo da leitura do outro sobre o seu silêncio. Você não está protegendo o vínculo. Está tentando impedir que o outro te veja como alguém frio, distante ou menos afetuoso do que gostaria de parecer. Esse é o ponto cego. Quando a sua gentileza depende de anular o próprio estado para evitar julgamento, ela já não está servindo ao vínculo. Está servindo à sua ansiedade relacional. E, quando isso se repete, o seu sistema aprende uma lógica perigosa. Sempre que o seu limite entrar em conflito com a imagem de pessoa boa, o limite deve perder. É assim que a delicadeza começa a custar caro. Não porque ser gentil seja o problema, mas porque, nesse caso, a gentileza virou o nome aceitável de um medo antigo de desagradar. Observe quantas vezes você responde por medo de parecer frio, e não por vontade real de estar presente. Numa visita, conversa, ligação ou encontro, você já passou do limite faz tempo. O corpo quer sair. A atenção já foi embora. Por dentro, alguma coisa pede encerramento. Mas você continua educado, continua disponível, continua simpático. Não porque ainda quer estar ali, mas porque sair, encerrar ou cortar pareceria rude demais. E é aqui que o padrão fica mais visível. Seu corpo já saiu. A sua imagem moral ainda está tentando sustentar a cena. Esse é o risco real. Não é só ficar cansado. É ensinar o seu sistema a ignorar os próprios sinais sempre que eles entram em conflito com a necessidade de parecer uma pessoa boa. Depois de um tempo, você para de confiar no que sente em tempo real. O limite aparece e você chama de exagero. O esgotamento aparece e você chama de impaciência. A vontade de encerrar aparece e você trata como defeito seu. Repare onde a sua permanência não vem de generosidade verdadeira, mas do medo de decepcionar ao se retirar. Depois de um tempo, isso deixa de ser só um comportamento, vira identidade. Você já se vê como a pessoa gentil, a pessoa compreensiva, a pessoa que não pesa, a pessoa que sempre tenta facilitar. E quando isso acontece, qualquer gesto de firmeza começa a parecer uma traição da própria imagem. Você não sente só culpa por dizer não. Sente culpa por deixar de parecer quem aprendeu a ser. É aqui que a questão fica mais profunda. Já não é só sobre o pedido do outro. É sobre a forma como você passou a sustentar valor sobre si mesmo. Se o seu valor ficou amarrado à ideia de nunca parecer duro, toda firmeza começa a soar como ameaça. Você não quer apenas evitar conflito.
Quer preservar a versão boa, acolhedora e leve que aprendeu a oferecer ao mundo para continuar sendo aceito. E esse é o preço silencioso. A sua gentileza deixa de ser escolha e vira obrigação identitária. Você já não ajuda porque quer. Ajuda porque recusar desorganiza a imagem que sustenta de si. Hoje, note em que situação você hesita em marcar posição, não porque ela esteja errada, mas porque ela colide com a imagem de pessoa gentil que você quer preservar. Ser gentil não te enfraquece. O que te enfraquece é chamar de gentileza toda vez que você recua para não bancar o peso de se impor. Quando isso vira padrão, a sua bondade deixa de ser escolha. Vira submissão emocional bem vestida. Alguém cruza um limite pequeno. Você percebe. Mas a sua primeira preocupação não é o que aconteceu. É não parecer exagerado ao reagir. Não parecer duro. Não parecer injusto. Não parecer alguém que pesa o ambiente por uma coisa pequena. E é aqui que a gentileza começa a te enganar por dentro. Você fica mais comprometido com a imagem de equilíbrio do que com a proteção da própria integridade. O problema é que isso quase nunca aparece só em grandes conflitos. Aparece no deixa pra lá, no não foi nada, no tá tudo certo, no não quero arrumar problema. Pequenas frases que parecem leves, mas repetidas muitas vezes, vão ensinando você a minimizar o que te atravessa. E quando esse reflexo vira padrão, a sua suposta leveza já não vem de maturidade real. Vem do hábito de reduzir o próprio incômodo para continuar parecendo alguém fácil de amar. Esse é o ponto delicado. Você não está só evitando conflito, está se afastando da própria medida para não correr o risco de ser lido como difícil. Observe onde a sua suposta leveza vem menos de paz real e mais do costume de diminuir o que te atravessa. Com o tempo, surge uma confusão ainda mais profunda. Você já nem sabe diferenciar direito quando quer ajudar e quando só está cedendo para manter a imagem de bom. A situação é simples. Alguém pede alguma coisa, ou espera alguma coisa, ou atravessa um pouco mais do que deveria. E por dentro, a resposta já sai embaralhada. Uma parte quer dizer não. Outra diz que seria feio frustrar. Outra lembra que gente boa não reage assim. Outra tenta convencer você de que não é tão pesado quanto parece. É assim que a sua referência interna começa a perder nitidez. Você continua dizendo sim, mas já não sabe se isso vem de generosidade ou de medo. E esse é um dos danos mais silenciosos desse padrão. Quando a imposição de si vira algo moralmente suspeito dentro de você, até o desejo de ajudar perde clareza. Tudo começa a se misturar. Bondade com culpa, presença com ansiedade, delicadeza com autoabandono. E aos poucos, o seu não deixa de soar confiável até para você mesmo. Repare onde a sua bondade está vindo de escolha limpa e onde está vindo da dificuldade de sustentar a frustração do outro. Dessa vez, alguém pede, exige ou ultrapassa algo seu. E você responde com calma: não vou conseguir. Isso não funciona para mim. Agora não. Prefiro encerrar por aqui. Sem dureza teatral, sem culpa performada, sem excesso de justificativa. Esse gesto parece pequeno, mas muda a estrutura da sua presença, porque você continua educado, sem usar educação para desaparecer. É aqui que alguma coisa volta para o lugar. Você percebe que firmeza não cancela a delicadeza, que clareza não destrói vínculo por si só, que marcar um limite não transforma você em alguém ruim. O que devolve integridade não é perder a capacidade de acolher. É permitir que a sua firmeza exista sem ser automaticamente confundida com maldade. Gentileza madura não elimina limite, ela convive com ele. E quando isso acontece, a sua presença muda de qualidade. Você não precisa mais escolher entre ser bom ou existir inteiro. Hoje, note um momento em que você pode responder com clareza simples, sem compensar a sua posição com excesso de suavização. Porque no fim, o que te destrói não é ser gentil demais. É não perceber quando a sua gentileza virou o nome bonito da sua dificuldade de se impor. Muita gente não está sendo boa. Só está com tanto medo de parecer ruim que transforma autoabandono em prova de caráter. E enquanto isso continuar, os seus limites sempre vão chegar enfraquecidos e culpados.
Você não sofre por excesso de coração. Sofre porque aprendeu a oferecer presença, tempo e energia, mesmo quando o seu corpo já estava dizendo não. Por isso, você não precisa virar alguém frio, duro ou indiferente, mas precisa começar a perceber onde a sua delicadeza deixou de ser escolha e virou máscara para o medo de se impor, porque gentileza real não exige que você desapareça para continuar sendo visto como alguém bom. Quando exige isso, já não é virtude, é custo. Nas próximas 24 horas, escolha uma situação pequena em que você normalmente seria gentil por reflexo e responda de forma clara, respeitosa e suficiente, sem compensar demais. Depois observe. Isso veio de generosidade real ou do medo de decepcionar? Se esse vídeo te mostrou algo que você vive mais do que gostaria, comenta. Gentileza não vai mais me apagar. Se fez sentido para você, curte o vídeo. E se você percebeu que muitas vezes o problema não é ser gentil, mas concordar, ceder e se ajustar rápido demais para continuar cabendo, clica no card que está aparecendo agora. Porque o próximo passo dessa conversa é entender o que acontece quando você concorda com tudo e vai perdendo forma sem perceber. E se você quer continuar aprofundando esse tipo de reflexão, se inscreve no canal.